Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está presente aqui conosco na XP Expert. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colaboração e construção de negócios através de parcerias estratégicas. E conosco nós temos aqui dois convidados, onde eu vou ter que ler um pouquinho do currículo deles aqui. Do meu lado esquerdo está o André Augusto, que é fundador da Hyperbrands, uma holding de empresas de alimentação e investimentos. Deixou a carreira executiva promissora para empreender, liderou a expansão da iSigurt no Brasil, com mais de 800 operações, e ganhou destaque no franchise de moda, sendo capa da revista Você S.A. Após superar a falência de um negócio em 2016, criou a Vendas Tech, adquirida em 2022, e hoje está à frente do maior projeto de sua carreira. É casado com a Tawane e pai de 3 filhos. Bem-vindo, André, conosco. Obrigado. E do meu lado direito aqui nós temos a Marcela Zaiden, que é fundadora da CNP People Solutions, consultoria especializada em cultura organizacional, com mais de 80 projetos realizados no Brasil, psicóloga com pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Já liderou áreas de gente e gestão em empresas como Disney, Cosan, Fox Sports e G4 Educação, impactando em mais de 600 mil empregos. Atua diretamente com líderes e times para transformar a cultura e comportamento alinhado à estratégia. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Nelson. Obrigada, André. Tá certo. Eu, para quem não me conhece, sou Nelson, sou conselheiro e sócio do Grupo Estúdio. Então, para começar, o que caracteriza uma boa parceria estratégica? Bom, acho que começando aqui, eu acredito que uma boa parceria estratégica vem de bons acordos, né? Eu acho que falando antropologicamente, a humanidade sempre respeita bons acordos, né? Eu gosto de brincar, estou com a minha esposa desde que a gente era adolescente, e a gente tem 3 filhos. E se você não tiver bons acordos, você não sobrevive ao casamento, né? A gente não sobrevive com a família. E eu acho que é uma base estratégica bem importante para você levar para os negócios a partir dos relacionamentos que você tem na sua própria casa. Então, eu sempre parto do princípio de que uma boa parceria estratégica está baseada em bons acordos. Certo. Bora lá. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, prazer dividir aqui com o Nelson e com o André. Para mim, o ponto da parceria estratégica está sempre muito claro sobre o que cada um está buscando. Quando a gente sabe o que cada um está buscando, o que para você é bom, o que para mim é bom, a gente vira o ganha-ganha. E isso é uma boa parceria estratégica. Não necessariamente todo mundo efetivamente tem que sair ganhando no final do dia. Mas, às vezes, o ganho para um é ver o outro ganhar. Assim como no relacionamento, assim como no casamento, assim como na nossa família. Só que todo mundo tem que ter muita clareza, muito alinhamento, para, a partir disso, aquela parceria, de fato, se tornar estratégica. E é muito importante, né? Muito importante nós ter clareza e propósito quando a gente vai fazer uma parceria, porque quando a gente tem clareza e o propósito, os dois sabem aonde quer chegar, e isso facilita muito para uma parceria de sucesso, né? Uma coisa também importante, André, nós conversamos um pouquinho e tu citou aí que participou de algumas parcerias, seja elas que deram certo, errado. Se quiser nos contar um pouquinho. Sim. A Hyperbrands hoje lidera 4 marcas aqui no Brasil. Nós temos a principal marca, que é o Mr. Cheney Cookies. A gente tem várias lojas aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje a nossa holding tem 250 franqueados. E você liderar a partir de franquias, principalmente nos últimos dias, né? Saiu sobre franquia em todos os jornais, em todos os lugares. Você tem que ter boas estratégias, né? E a gente diz que o princípio da estratégia, principalmente no franchising, é um bom relacionamento.
né? E esse bom relacionamento vem do ganha-ganha. Se você não consegue montar um negócio que o seu franqueado vai conseguir ganhar em cima disso, uma boa estrutura econômica, porque no final do dia, gente, a verdade no Icuro é que todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? A gente está no mundo capitalista e é para isso que a gente está aqui, para produzir capital, sem nenhum problema. Então, se você não tem uma boa estrutura econômica e você não tem uma boa tese de relacionamento com o cara, e para franqueador, para quem deseja ser franqueador um dia, bastante saco, bastante paciência, você não vai parar de pé com o negócio, né? Então, é o que a gente tem visto nos últimos tempos, é que administrar uma rede com centenas de pessoas, tocando varejo, que tem tanta oscilação, o varejo sofre muito as oscilações do mercado externo. Então, desenhar isso baseado no movimento econômico ajuda bastante, cara. Certo, nós aqui no Grupo Estúdio, até nós temos também algumas parcerias, uma delas é com a XP, né? E a XP foi um marco ali de parceria no nosso desenho, aonde a gente pegou uma empresa muito grande, que era maior que nós, e essa empresa nós tivemos que nos doar muito, porque a XP, bem ou mal, ela tinha uma linguagem financeira, e é onde nós temos uma linguagem tributária. Então, para fazer dar certo essa parceria, muitas vezes nós tivemos que adequar o nosso produto a uma linguagem financeira e dando uma assessoria diferente para cada um dos escritórios, e obviamente com produto bom. Então eu noto que uma parceria, ela muitas vezes ela vem tanto de um operacional bom e um comercial bom, né? Se quiser falar também, Marcelo, um pouquinho do que você já passou aí nessas questões de parcerias. Acho que por cuidar sempre, foram 18 anos como executiva da área de pessoas, né? Agora, há um ano atrás eu fundei a CNP, me tornei empreendedora. Mas como executiva da área de pessoas, o meu desafio sempre foi transformar as relações em parcerias. Quando a gente lida com duas pessoas, naturalmente existe um relacionamento, o que não quer dizer necessariamente que existe uma parceria. E esse sempre é o desafio de alguém que lidera um time de pessoas. Seja você como líder, seja você como dono, seja você como responsável pela área de pessoas. Transformar uma relação que ela pode ser pontual, que ela pode ser só interessante para um lado, em uma parceria com fidelidade, com confiança, com segurança. Essa é a grande virada de chave para qualquer coisa. Se vocês têm mais de 200 franqueados, como o próprio Grupo Estúdio e como o teu time, faz toda a diferença. O André sabe, você sabe, e vocês que estão aqui, grande parte de vocês são franqueados também do Grupo Estúdio, isso faz toda a diferença. Porque vocês acreditam, porque vocês confiam, porque vocês estão à frente de alguém que você tem absoluta certeza que quer tanto quanto você pelo mesmo propósito. E parceria, ela tem que ter alinhamento de propósito. É isso que baseou toda a minha vida e toda a minha carreira na hora de construir bons relacionamentos e, consequentemente, parcerias. Certo. E o que vocês acham? O que mais pode dar certo e pode dar errado numa parceria? Quando a gente faz uma parceria, o que tem que levar em conta? Por exemplo, eu estava falando, eu lembro que o André me comentou que o momento de vida é importante, né? Mas o que mais que a gente pode levar em consideração na hora de fechar uma parceria? Acho que na hora que você vai fechar uma parceria, nada mais justo do que você ter absoluta certeza que existe um alinhamento de valor. Porque quando a gente tem alinhamento de valor, quando você pensa pelo mesmo caminho, pelo mesmo propósito, o que não quer dizer pensar igual, o que não quer dizer ser igual, o que não quer dizer que você vai agir da mesma forma. Mas, no final, o resultado, você está correndo atrás do mesmo resultado. Eu tenho certeza que vocês, quando olham para os franqueados de vocês buscam o resultado para a rede, para aquilo que vocês estão construindo. E é esse o objetivo, é esse alinhamento que faz diferença no final do dia, que faz com que vocês construam boas parcerias. Por outro lado, quando a gente olha para parcerias ruins, a maioria delas é por falta de alinhamento. Seja um alinhamento inicial, porque quando a gente começa qualquer coisa, é muito importante você perguntar: o que é sucesso para você nisso aqui?
Pelo meu ponto de vista, sucesso vai ser este resultado. E para você, pelo seu ponto de vista, o que vai ser sucesso? E esse sucesso tem que estar minimamente alinhado para chegar lá. E se não está alinhado, precisa ser alinhado para a gente conseguir alcançar. Senão, fracasso na certa. Estou errada ou estou certa, André? Verdade, total. Eu acho que esse alinhamento... E eu acho que um ponto importante também, eu percebo que os maiores desafios que a gente tem que lidar no dia a dia é quando a gente passa a tratar as parcerias operacionais com a cabeça de estratégia e as parcerias estratégicas com a cabeça de operacional. E na experiência que eu tenho, eu percebo que de baixo para cima não é tanto o problema, mas quando você faz de cima para baixo, você tem um desastre assim, enorme, um prejuízo muito grande. O que eu quero dizer com isso? Estratégico, tático, operacional. É que cada uma das fases você vai ter um tipo de linguagem. Cada uma das fases você vai ter um tipo de contrato. Né? E contrato não só o que a gente assina, mas o contrato, aquilo que a gente acordou com as pessoas. Né? Então, eu já vi parcerias que eram para ser pequenas, leves, rápidas e ágeis, com uma baita estrutura e impediu que tivesse agilidade para ela andar, porque ela era para ser uma parceria mais operacional do que estratégica, e já vi ao contrário também, era para ser um negócio hiper estratégico, um contrato bom, com os valores todos alinhados, e a pessoa faz de qualquer jeito. Aí o prejuízo é gigante, cara. É verdade, e eu vejo que tem duas coisas também, porque como por exemplo eu citei a XP, que nós temos uma parceria estratégica onde ele é maior que nós, muitas vezes nós já fizemos parcerias estratégicas com operacionais. E quando a dor que a gente mais sente quando a gente faz uma parceria com o operacional, porque normalmente o profissional que ele faz bem o serviço, ele faz, mas ele é artesão. E quando ele é artesão, ele não está acostumado com a escala. E essa dor, porque normalmente, como a gente tem 300 franqueados, gera um número grande de contratos. E eu tenho duas dores quando eu vou fazer uma parceria assim. Uma delas, quando começa a demanda em escala, porque a pessoa não está acostumada a entregar em volume. E a segunda dela é tirar qual é o ticket, qual o cliente que tem o ticket alto que eu vou focar. Porque se eu for focar em qualquer tipo de cliente, eu vou entregar muito contrato, e esses muitos contratos muitas vezes não vão gerar resultado. E a parceria vai se tornar ruim. Então eu vejo essas duas questões aí que é bom alinhar antes, e muitas vezes não basta só alinhar, porque algo vai acontecer, a pessoa está acostumada a ser artesã, entregar 7 jobs por mês. No momento que vem 50, tu tem que fazer uma estrutura estilo indústria, escala, e as pessoas acabam se perdendo um pouquinho. Outra dor que eu vejo, eu gostaria também da opinião de vocês, muitas vezes tem gente que relaxa, faz uma parceria com um gigante e fica dependente daquele gigante. O que fazer para isso não acontecer? Acho que é natural, quando você fecha uma parceria grande, a primeira coisa que o ser humano ele tende a fazer, infelizmente, é se acomodar. Eu sempre falo, sou mentora no G4, hoje de manhã eu estava dando aula na academia de liderança. E eu falo muito isso para os líderes. É natural, a gente tende a buscar a zona de conforto. A gente enquanto ser humano, a gente vem batalhando há anos, historicamente, para quê? Para ter mais conforto, para ter a sua casa, para ter a sua segurança. Ninguém quer estar em estado de luta ou fuga. É difícil. Então, quando você pega a gente estava inclusive discutindo isso agora, quando você pega uma parceria muito grande, a sua tendência é simples. Cara, cheguei onde queria, estou tranquilo. E aí, pau tora. É nesse momento que você está mais vulnerável ao erro. Porque o que faz a gente estar atento? É o estado e o espírito de luta ou fuga. É você estar pensando que isso aqui é importante, como que eu lido com isso. Eu entrevistei no podcast o Fernando, ele é CEO do grupo Contrip. E eles são gigantes. É o grupo, na verdade, o nome do grupo é Contic, e a Contrip é uma das empresas do grupo. Eles são da parte de viagens. E o Fernando, ele traz uma visão muito bacana, que dentro do grupo, nenhum cliente pode representar
mais de 15% do faturamento. Quando tem um cliente que está representando mais de 15% do faturamento, eles imediatamente colocam uma meta para que consiga diluir esse cliente. Por quê? Porque quando um cliente representa mais de 15%, o risco ao perder aquela conta é muito grande. E o risco também do cliente perceber o poderio que ele tem sobre a empresa. Porque se você representa 30%, tá, eu posso apertar então. Se eu apertar aqui, eu sei que o cara não vai escapulir. Quando você tem, por exemplo, vocês dois, tem franqueados de vocês, que tem 15 franquias, o cara começa a sentir o quê? Eu tenho poderio, eu posso sentar na mesa para negociar. Ele começa a se sentir diferente daquele que tem só uma. É essa relação que a gente tem que entender, que a gente volta para o começo. Boas parcerias, elas precisam estar sempre sendo alinhadas. Exatamente, cara. Nesse aspecto, eu acho que de o cara se acomodar com uma conta estratégica, eu percebo que no final do dia, ou ele adquiriu essa conta estratégica por sorte, porque se ele acomodou, se ele tem um processo de venda claro, ele adquiriu uma conta, legal, vou para a próxima. Porque ele tem um processo. Aquilo ali não foi algo do acaso, ele projetou chegar no cliente X. E se, ao meu ver, se ele descansou, alguma coisa de errada está no processo comercial. Então, mas, obviamente que a gente tem a gente fica mais confortável quando a gente adquire essas contas, sim. É mais ou menos companhias que fazem IPO com a cabeça de extrair recurso financeiro de cash out para o IPO, né? A empresa abre capital, pega dinheiro de todos nós aqui, a gente apostando nos caras, todo mundo dos fundadores sai com o bolso cheio e o plano estratégico. Aí a ação desaba, todo mundo perde dinheiro e não é um negócio legal. Infelizmente no Brasil a gente não tem cabeça ainda estruturada. Eu acho que eventos como esse está estruturando a cabeça do brasileiro para a gente poder entender que captar recurso financeiro existe um custo e eu preciso devolver com um custo maior esse valor. Preciso gerar valor e devolver esse dinheiro, né? Então, eu vejo que você ter esses movimentos de conquistar clientes parte muito de um princípio do processo que você tem e daquilo que você está gerando de valor. No exemplo que a gente estava conversando, né? Vocês têm a XP como parceira, mas é mais um canal, né? E não representa o principal canal do produto de vocês. Então acho que isso faz sentido do ponto de vista de gestão estratégica de aquisição de vocês, né? Sim, vê um ponto importante sobre o que ele trouxe. Estava conversando ontem, a gente gravou um podcast com o Sérgio Zimmermann, que é o CEO da Petz, e que eles agora estão ali fazendo a fusão com a Cobasi, né? Eles vão sair de 250 lojas para 500 lojas. Eles basicamente vão dominar o mercado. E ele estava contando, porque quando o Sérgio começou, ele começou com uma loja. Era o Pet Center Marginal. Ele falou assim, para mim era tão claro que era o meu único pet center, único pet shop que eu botei Pet Center Marginal ainda, para não ter dúvida de onde era. E aí ele foi compartilhando que, beleza, ele saiu de 1 para 2, para 5, para 27. Quando chegou com 27, ele enfiou para dentro um fundo de investimento. O jogo vira. Porque um fundo de investimento vai te cobrar outras coisas. Depois, ele foi para um IPO com quase 200 lojas. O jogo vira novamente. E o que o Sérgio trouxe, que para mim conta e corrobora muito com o que você acabou de compartilhar, André, é o chapéu que você usa. Ele traz a visão de que, maravilha, eu estou com um chapéu hoje de CEO da Petz. Muito em breve, eu vou colocar... E ele tem um outro chapéu que é de membro do conselho. E ele traz essa reflexão. Enquanto membro do conselho, eu tenho essa responsabilidade. Enquanto CEO da Petz, eu tenho essa responsabilidade. E essas responsabilidades não podem se confundir. Porque se eu confundo essas responsabilidades, o risco é muito grande. Que é exatamente a mesma coisa quando a gente olha para vocês enquanto franqueados. Parte dos franqueados, o franqueador, ele também muitas vezes tem franquia. Como que fica essa relação, essa cabeça de dominar? Aqui eu estou sendo um franqueador. Aqui eu estou decidindo enquanto franqueado. Como que fica essa relação para que você tenha clareza do papel e que uma não interfira na outra negativamente ou positivamente? Porque é fácil de confundir. Muito, muito, muito.
Não, só complementando, acho que pegou 2 que fala bastante. Mas a gente fez uma parceria agora com o Mr. Channing nas AMPMs. E está saindo da nossa fábrica, que atende os nossos franqueados, e a maioria das AMPMs que nós estamos posicionados aqui em São Paulo estão perto de lojas dos nossos franqueados. Para quando a gente foi pôr em prática isso, o que a gente precisou fazer? Se eu chegasse para o franqueado e falasse assim, olha só que legal, você paga um baita aluguel aqui no shopping e agora a MPM vai ter lá um quiosque lá dentro da loja dele, vai vender mais barato que você e vai pagar muito menos, porque o cara já está usando o aluguel dele ali todo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que puxar um estudo, né? Embasar um estudo, olhando a vários mercados que quanto mais capilaridade você tem, você vende mais. Em cima desse estudo, a gente apresentou para os caras e começou a trazer eles para perto. Então, o que eu quero dizer que você estava falando nesse lance dos papéis. Nesse exato momento, a gente teve papel mais de consultoria. E puxar um cara de fora para mostrar que tinha embasamento técnico, que a gente não está fazendo nenhuma besteira. Então, acho que parceria parte desse princípio, né? Tem horas que você vai ter que chamar um tio ali, né? Para poder mediar a situação, né? Porque, você está brigando, se você está em família ali, quem está dentro é difícil, sempre um lado vai puxar para o outro. Se você traz um agente externo, facilita nessa decisão, né? Sim, não, e tem uma frase que eu nunca esqueci do Bernardinho, que é o seguinte: ele disse que quando tu está em segundo, tu treina de um jeito. No momento que tu fica em primeira do ranking, tu tem que treinar 2 vezes mais, que é para não acomodar. Então, é algo que eu vejo que é muito importante, né? E é verdade, o ser humano por si só, e concordo que tem que ter o processo de vendas, mas muitas vezes quando tu atinge aquilo, tu comemora muito. Na verdade, é o comemorar demais, que tu não pode comemorar, tu já tem que acabou outro dia, vamos começar de novo. Não importa se eu fui campeão do mundo, não importa se eu ganhei um jogo. Então, eu acho que essa que fica aí de um grande campeão que e estava aqui na XP, né? O Bernardinho, ele tem um ponto muito firme, né? Ele é conhecido enquanto um líder dominador. Ele é quase um escravocrata, assim. Ele é absurdo, de duro, no chicote. E é muito doido, porque se você pegar, eu que estudo liderança, né? Ele vem com essa pegada há bastante tempo e, recentemente, ele resolveu mudar os valores dele. Ele tirou o pé. E a consequência foi visível, tá? O time, ele visivelmente caiu o engajamento, naturalmente não recebeu os títulos que eles estavam recebendo, naturalmente teve um impacto na entrega e no resultado. No esporte, é muito claro. Por que, por exemplo, quando a gente fala de empresa, a gente sempre deixa claro que empresa não é família. A gente deixa claro que empresa não é família, porque família você aceita o tio chato, aquele primo insuportável, porque família você dá sempre uma desculpa do tipo, cara, tá tudo bem, deixa pra lá, mas, né, ele é um querido. Quando você vê uma empresa com uma cabeça de sport team, quem que tá no sport team? É aquele cara que é bom, é aquele cara que treinou, é aquele cara que é imbatível. Quem é o Kobe Bryant, por exemplo? Quando a gente olha para um Kobe Bryant, é aquele cara que não cansava. Que quando ele tinha que competir, ele estava sempre chegando mais cedo do que o adversário dele, para mostrar que aqui quem manda sou eu. Então, esse senso de buscar, de desejo, de ambição, é algo que a gente precisa manter aceso. Isso é difícil. E eu estava olhando um podcast que me chamou muita atenção, que na empresa, muitas vezes, é pior tu ter o mediano do que o ruim. Porque o ruim, tu sabe que é ruim, tu vai mandar embora. Mas muitas vezes tem aquele mediano que tu perde de dar oportunidade para um cara muito bom e tu mantém ele por 3 anos na empresa. E é bem isso que tu falaste, né? Por causa que na família, ok, mas na empresa a gente não pode aceitar, porque senão a gente não vai chegar onde quer. É aquela galera quarta-feira, né? Você não sabe o que você quer. Você não sabe se o cara é segunda, se é sexta, ele está ali no meio, ele nunca está feliz, ele nunca está satisfeito, ele está sempre reclamando. A gente quer aquela galera que ou está com muito sangue no olho, ou você sabe que você tem que tirar. Quando você pega um profissional quarta-feira, primeiro, tem um ponto muito claro, que é a falta de consistência. E falta de consistência, quando a gente fala de profissão, de profissional, é muito ruim. Porque tem horas que você vira e diz assim, cara, o Nelson vai arrasar, ele vai entregou um baita de um trabalho, aí você vai lá e dá um 8 projeto para ele, um projeto mais estratégico. Aí, por um acaso dos astros, dos deuses, sei lá de quem,
O Nelson, nesse momento, resolve que não está afim. Aí ele cai. Aí ele entrega um projeto horrível. Aí você fica na dependência do tipo, pô, mas ele é tão bom, ele já me entregou aquele projeto, ele pode. Aí vai. Aí você dá uma segunda chance. Aí ele vai e entrega de novo. Aí daqui a pouco ele cai. Você nunca sabe o que esperar daquele profissional. E essa é a pior sensação. Não tem nada pior para um líder do que a frustração de acreditar e se decepcionar. A crença no ser humano, ela tem limite. Até para a gente acreditar, a gente tem que saber até onde a gente acredita. E muitas vezes eu vejo que isso também está ligado ao momento de vida, né? Porque daqui a pouco o momento de vida da pessoa, ele já passou daquele momento de entregar o tudo para a empresa. E eu vejo que às vezes a gente tem momentos que nem uma vida de atleta, no começo da carreira tu corre mais, depois tu vai pelo atalho. Só que tu tem que ter corrido mais em algum momento para depois tu conseguir ir para o atalho. Então eu vejo que isso mas acho que por isso que a gente tem que ter formalmente formas de revisar os acordos, né? Porque a gente estava falando até do partnership, né? Acho que entrando um pouco nesse tema, não sei se eu estou antecipando, mas tem que ter formas, instrumentos que nos permita avaliar as pessoas em cada estágio da vida delas, né? A gente, no caso de franquias, eu tenho alguns franqueados que são muito bons, tem franqueados que estão na rede há mais de 10 anos, e aí de repente o franqueado para de performar e tal, a gente vai entender o que está acontecendo, aí você vai ver, cara, pô, a mãe faleceu, cara, pô, sei lá, não estava esperando uma gravidez. Então acontece interpelos nas nossas vidas que atrapalham a nossa performance. Então acho que a gente como líder, nós como bons líderes, digamos assim, a gente precisa ter a capacidade de enxergar e ter os instrumentos corretos, né? A Marcela até é melhor para dizer isso, sabe, os instrumentos corretos da gente avaliar a fase para entender em que momento o cara está. Porque às vezes o cara performou pra caramba e está na hora de sair de campo, está na hora de ir para outro lugar, ou o cara realmente não quer mais trabalhar naquele tema, enfim, né? Acho que a gente tem que ter esses instrumentos. Mas eu estou com uma curiosidade. Por que falando de liderança, eu sei que vai fugir um pouquinho do tema, tá? Mas, cara, por que um Bernardinho muda de perfil, assim, sabe? E percebe que vai cair rendimento e o cara escolhe mudar o perfil? Eu vou te falar. Vou aproveitar assim, eu vou. Aqui aí agora, galera, é achismo, tá? Real. Porque se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu admito. Não sei, aqui é achismo. Eu acredito que a gente, infelizmente, muitas vezes, a gente é provocado pelo outro, porque na era woke que nós estamos, infelizmente, o perfil do Bernardinho, ele era muito criticado. Dentro do esporte, é o que eu brinquei, ele era visto como o cara que dava chicotada. E cada vez mais, exigir desenvolvimento, tirar as pessoas da zona de conforto, tem sido visto como ruim. Porque a gente tem vivido uma era muito woke. E aí, se a gente entrar aqui, eu passo o dia discutindo, debatendo sobre o quanto é difícil. A gente quer, cada vez mais, ser rico sem trabalhar. A gente quer ter conforto, mas a gente não quer correr atrás para encontrar. A gente olha para as pessoas e diz, não, eu quero virar líder, mas eu acabei de entrar na faculdade. Filhão, calma, segura, paga o pedágio aí. Só que a gente não quer pagar pedágio. E aí, cada vez mais, a gente vem entrando nessa linha woke. Vai comer 1 quilo de sal. Até para relação. É isso aí. Para relação, a gente faz o quê? Exato. E isso é a dificuldade. E o Bernardinho, ele era muito criticado. Então, eu entendo que, na cabeça dele, foi muito do tipo, deixa eu testar aqui. Deixa eu parar de ser... Gente, deve ser cansativo demais você ser vidraça. Porque ser pedra é fácil, é só tacar. Agora, você ser vidraça deve ser insuportável. Então, eu imagino que, na cabeça dele, ele quis testar. E foi um teste, claramente, que não deu certo. Não à toa, ele voltou a ser quem ele era. Boa, que bom. Pô, obrigado, gente, por ter aberto esse espaço para a gente entender isso. Mas, deixa eu aproveitar e agora eu vou fazer para vocês dois. Quando a gente olha para a franquia, a gente tem um ponto muito forte que, normalmente, é sensível, que é como os franqueados, eles se posicionam frente ao franqueador.
quais foram os maiores desafios dessas parcerias que vocês enfrentaram como Grupo Estúdio e como hipermarcas para poder alcançar e sair do outro lado? Como que vocês foram encaixando isso? Bom, algumas dificuldades que nós tivemos foi o seguinte: como a nossa franquia ela é um pouquinho diferente, ela é comercial, né? Então não é um McDonald's, não é eu colocar a marca e daí vai chegar gente querendo comprar. Então muitas vezes o franqueado ele não conseguia entregar, por exemplo, reuniões, que é o papel dele, e ele criticava a franqueadora que não dava dinheiro. Isso aconteceu muito. Como que a gente resolveu isso? Nós temos hoje, muito claro, a cada 20 reuniões, um contrato fechado. Então, normalmente, quando a gente vende uma franquia, a primeira coisa que eu acabei fazendo muito com o prospect é dizendo: quantos contratos quer fechar? E muitas vezes eles vêm com uma expectativa muito alta. Por exemplo, uns me falavam 10 contratos por mês. Tudo bem, 10 contratos por mês, tu vai ter que fazer em torno de 200 reuniões. E se tu dividir em dias úteis, vai dar mais ou menos umas 10 reuniões por dia. Tu vai conseguir me entregar isso? Daí ele vai dizer: ó, tu vai ter que ter uma equipe. Pode conseguir, mas tu vai ter que ter uma equipe. Daí ele: ah, não, tá, então vamos readequar? Aí a gente readequa e vê isso. Outra coisa que a gente fez, depois do planejamento realizado, eu tenho lá, não, então ele quer entregar 2 contratos por mês, que vai me dar 40 reuniões. Isso que consegue entregar consigo, vai dar uma reunião e pouca por dia. E eu começo falando o seguinte: olha, tu tinha 40 reuniões, quantas tu está me entregando no mês? Hoje é dia 25, tu me entregou 12 ou 15, nós não vamos conseguir atingir a meta. Então, o franchise, ele trabalha isso apenas com o franqueado no primeiro momento. Não adianta trabalhar a conversão, por exemplo, se ele não está me entregando o mínimo para fechar um contrato. Então, esse é o primeiro momento. Como? Vamos fazer parcerias com contadores, vamos fazer N situações. Segundo caso, ele está fazendo 40 reuniões e não me entregou a conversão. Então, tá. Agora nós vamos para o segundo momento. Daqui a pouco o franchise tem que entrar mais reuniões com ele, chamar um protagonista para participar. Terceiro caso que pode acontecer: ele está me entregando 50 reuniões, fechou 5 contratos e não ganhou dinheiro. Vamos olhar o ticket médio. Daqui a pouco ele está fechando com uma farmácia não, mas com um mercadinho de esquina, com uma farmácia pequena que tu consegue chegar direto no dono. Então, essas 3 variáveis que a gente controla junto com o franqueado para ver o que está acontecendo, e o franchise vai atuando com ele semanalmente para ver. E um caso que eu vi que aconteceu, eu tinha uma franqueada que eu participei de algumas reuniões com ela, e a reunião dela era muito boa, e ela não estava conseguindo fechar. E eu cheguei: tá, mas vamos entender um pouquinho mais. Aí, em resumo, ela fazia 4 reuniões por mês. Aí eu disse: não, nós temos que fazer mais reuniões, está muito pouco. Ela: não, tudo bem. Aí no mês seguinte ela chegou: Nelsis, esse mês eu trabalhei muito. Que legal, vamos ver quantas reuniões. 8. Para ela trabalhou o dobro do que ela está acostumada a trabalhar. É muito para ela. É o dobro. Não, e muitas vezes tu tem 2 atividades, né? Porque, por exemplo, essa franqueada, ela tinha 2 atividades, ela tocava imobiliária e tocava. Só que o que acontece? Quando tu não mostra aonde tu quer chegar, tu deixa o franqueado sem parâmetro. E se tu deixar ele sem parâmetro, daqui a pouco o problema é franqueador. No momento que tu vai mostrando o parâmetro, o que ele está fazendo. E por último, eu digo: olha, tu quer ir bem? Então vamos fazer o seguinte: vamos ver quem é que está em primeiro do ranking da franquia. É o fulano. Quantas reuniões ele está entregando? 62. Isso daí é dado real, não é eu que estou chutando, porque eu tenho. Qual que é a conversão? É 6%. A tua conversão está em 5%, então a conversão não é o problema. E o ticket dele é 120. E a tua? O ticket médio está em 60. Então a gente tem que melhorar o número de reuniões e o ticket médio. Assim que a gente usa todo o nosso desenho de administração para evitar esses problemas que nós já tivemos.
No nosso caso, como as franquias estão, a maioria delas estão em shopping, avenidas movimentadas, o nosso trabalho ele é muito anterior à venda, né? Porque é como se a gente estivesse comprando tráfego de alguma região, de algum shopping. Então, a gente usa uma tecnologia hoje para poder ter demografia, enfim, especular aqueles imóveis, mesmo que dentro de um shopping. E com a experiência que a gente tem, a gente consegue ali tomar boas decisões. Então, a gente acaba comprando bons tráfegos, né? E aí, só que, se fosse a compra do tráfego, que é alocar bem uma loja dentro de um shopping center, fosse o suficiente, cara, a gente não teria turnover, a gente não fecharia a loja. Seria maravilhoso isso. Mas, como muita coisa nos negócios não depende de uma variável só, e são várias variáveis, a gente depende da variável também o atendimento, o produto e tal. E a gente tem esses desafios no dia a dia, né? Então, como que a gente vence isso? Bastante treinamento, bastante proximidade com o franqueado. Hoje, na Hyperbrands, a gente tem uma plataforma que foi desenvolvida dentro de casa. A gente se considera como uma plataforma tech. Apesar de trabalhar em alimentação, a gente fala de food tech. Porque hoje nós não temos consultores de campo que vai lá na loja do nosso franqueado e um único cara vai ter todos os skills para atender todas as necessidades do nosso franqueado. A gente tem mentores externos, especialistas em 5 áreas principais, que a gente julga que são as melhores, que é finanças, marketing, atendimento, vendas e delivery. São 5 áreas que a gente fala assim, cara, se o cara tocar bem essas 5... Tem nada faltando aí não, né? A gente vai conversar. Eu só quero entender se não tem nada faltando. A gente vai ter uma DR aqui, ao vivaço. Já vai sair bons negócios daqui. E essas 5 a gente tem os mentores e o franqueado entra na nossa plataforma, seleciona a dor dele, escolhe um horário do mentor, como se fosse um Uber, e a plataforma faz um match entre esse mentor especialista e a dor que o franqueado está tendo. Então, foi uma forma que a gente achou para diminuir nosso turnover e fechar menos lojas. Queria eu que isso fosse a única solução, mas ainda tem vários outros desafios, que é fazer o franqueado se engajar com esses treinamentos. Mas é assim que a gente tem tratado, com bastante dado, porque quanto mais eu tirar a minha opinião e a minha vontade, André, mais embasado eu fico e mais o relacionamento ele fica mais inteligente, digamos assim, né? Porque aí eu tento evitar o meu dia ruim, também o dia ruim do meu franqueado, entendeu? Aqui eu acho que tem um ponto, André, que eu acho muito inteligente. Eu sou advisor na Remax, da Remax, a principal, né, a Brasil. E uma das coisas que a gente trabalha muito lá com eles, que a gente já fui em 360 reuniões dos franqueados, o Peixoto ele acredita demais no trabalho, por exemplo, de virar a chave do franqueado. E o que ele faz? Quando ele abre uma franquia nova, ele atrela a fazer o Traction, que é o curso do G4 para todo o início ali do empreendedor. O que ele está fazendo ali claramente? Ele está dizendo, filhão, primeiro, na maioria das vezes, quando você está começando um negócio, você precisa de suporte, você precisa de educação. Porque a gente é treinado para saber matemática básica, a gente vai para a faculdade, a gente aprende cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. No meu caso, pior ainda, que eu aprendi psicanálise 1, psicanálise 2, neurociência, pior ainda. Eu não aprendi sobre como que eu faço para ser uma empreendedora. Eu não aprendi nenhum skill, por exemplo, de avaliar um business plan com um olhar estratégico. No máximo, quem fez contabilidade ali deve ter aprendido a fazer uma DRE, mas, no final do dia, não ter essa visão de como que eu me torno um baita empreendedor com tudo que eu posso, com todas as ferramentas, é muito complexo. Quando você proporciona aos seus franqueados, tudo bem que você falou vendas, suporte, atendimento, delivery e marketing. O que tem em comum em todas essas 5? Todas são pessoas. Mas ele, querido, que a gente vai ter uma conversa depois, não tem um suporte para pessoas, para os franqueados deles. Porque, no final do dia, a gente está acostumado, né, com B2B, né, de negócio para negócio, B2C, to consumer, to government. Mas a gente, na real, no final do dia, é P2P. É pessoas para pessoas. Tudo
passa sobre pessoas. E a gente precisa ter essa cabeça de pessoas. A gente precisa entender como que a gente treina para ter conversa difícil, como que a gente treina para entender que precisa se desenvolver, que precisa sair do outro lado, que no final da linha você só vai engajar se você não só quiser pensar da sua forma, mas como que você pega os teus franqueados e mostra para ele, ó, os caras que mais engajaram aqui, por exemplo, em se desenvolver, foram os caras que tiverem maior rentabilidade. Quem são os caras que são número 1, número 2, número 3 da rede? São os caras que estão estudando, são os caras que estão investindo. O que esses caras estão fazendo diferente? Faz prova social, conta case, usa o nosso ego a favor. Isso é uma coisa boa que a gente tem que usar. Como que eu gero engajamento? Através da concorrência. Uma concorrência saudável, uma concorrência inteligente, mas no final do dia não deixa de ser concorrência. É isso aí. E Marcela, eu vou te fazer uma pergunta agora. Uma coisa que eu tenho, muitas vezes a gente vai dar feedbacks para as pessoas diretamente abaixo. E o que eu acho a maior dificuldade que é no gestor é tu conseguir, primeiro, a pessoa que está abaixo de ti ter clareza de fato no que ela quer, porque muitas vezes se tu não tem clareza no que tu quer, tu não sabe o que tu quer para a tua vida, e tu conseguir alinhar, quando ela tem clareza e sabe aonde ela quer chegar, tu conseguir alinhar os objetivos da empresa com os objetivos finais dela, que ela consiga conquistar pela empresa. Eu acho que isso vai te levar a ela dar 2 vezes mais, trabalhar 2 vezes mais, porque ela atingindo o objetivo da empresa, prontamente ela atinge o objetivo dela. Em alguns feedbacks que eu ia tendo, eu perguntava o que ela queria pessoalmente para ela, e ela muitas vezes me dizia, não, eu quero bater meta da empresa. E eu, não, isso daí é para a empresa. Qual que é o teu objetivo pessoal teu? Como fazer isso? Como deixar mais claro para as pessoas? Acho que aqui tem um ponto, né, vocês, que é muito importante da gente olhar, é que na maioria das vezes a gente quer olhar pelo nosso viés. A gente faz as perguntas, mas as perguntas elas precisam ser muito bem construídas para que elas sejam abertas. Então, se você percebe, por exemplo, que você está com dificuldade de acessar o que ela quer na pessoa física, você tem que entender como que ela acessa isso. Como que você vai questionar para ela? Me fala o que seus filhos querem, me fala o que sua esposa quer, me fala qual é o planejamento da sua família, me fala, tá, que carro que você gosta. Tem que entender, e aí você vai entrar literalmente na pessoa física. Porque quando a gente entende o que a pessoa é engajada, o que motiva, e motivação é um negócio muito importante, né? Que é, de fato, o motivo para a ação. O que te faz acordar todos os dias? O que te faz levantar todos os dias? Por que você vem trabalhar todos os dias? Quando você perde esse motivo para a ação, você perde o engajamento, você perde o que a gente chama de brilho no olhar ou sangue nos olhos, depende de como que a gente vê, mas perder isso faz com que a pessoa simplesmente pare. E aí ela se acomoda. E aí acabou. E daqui a pouco tu fazendo essas perguntas até para a pessoa pensar e construir alguma coisa, porque o que eu noto também é que muita gente, de fato, não sabe o que quer, onde quer chegar. A maioria das pessoas não sabem aonde elas querem chegar. E aí é onde a gente tem um abismo. Porque quando você não sabe aonde você quer chegar, quando você não sabe qual é a sua jornada, qualquer lugar tá bom. Você não vê o próximo passo, você não enxerga o próximo passo, você não constrói a tal da ambição para o próximo passo. E gente que não tem ambição, ela fica parada ali, satisfeita com que ela é a hora que... E eu concordo muito com o ponto que você trouxe. Ah, mas eu acho que teve alguma coisa errada, comercialmente falando, para o cara ter conseguido essa conta. A gente chama de jabuti na árvore. Todos vocês já viram algum jabuti na árvore? Você diz assim, cara, como é que essa pessoa foi parar aí? Como é que essa pessoa alcançou isso? E você não entende. Mas o nosso trabalho não é admirar o jabuti. É tentar entender se aquele jabuti está ali, alguma coisa ele fez. Ele não voa. O que ele fez que a gente pode aprender? O viés de olhar para o aprendizado é o nosso desafio enquanto ser humano todos os dias. E tu sabe que eu noto outra coisa, que eu acho que é onde o ser humano ele faz mal para ele, é o seguinte: muitas vezes eu acabo me comparando com outro
vendo o que eu sou melhor que ele. Porque muitas vezes eu olho alguém que está acima de mim e eu tenho para mim o seguinte: o que vai me dizer se eu estou bem ou se eu estou mal é o meu resultado, ponto. Agora, se eu olhar para quem quer que seja que eu conheça melhor, vai ter algo que eu vou fazer melhor que ele. Se eu começar a me comparar com ele pelo que eu sei fazer melhor que ele, mesmo que eu tenha resultado pior, eu vou alimentar meu ego, ponto. Então, por que eu não vejo quem tem o resultado melhor que eu, o que ele faz melhor do que eu, para eu melhorar? E eu noto que o ser humano, ele acaba fazendo ao contrário, ele quer ser melhor desenhando o critério que ele quer. E eu acho que é um grande equívoco que o ser humano acaba fazendo, né? Claro, eu acho que comparação, a depender do estágio ali, é importante, né? Até pelo nível de competição e tal, você saber em que momento você está, até para ter um norte. Mas se ela não estiver dentro de uma mente bem estruturada e bem resolvida, é prejudicial. É prejudicial. A rede social, ela cada vez mais ajuda muito a dificultar esse movimento, né? Porque todo mundo acha que é fácil comprar Rolex e botar no pulso. Todo mundo acha que é fácil andar de jatinho, que nem o Adib. Todo mundo acha que vai ter a vida do social do Adib. Todo mundo acha que vou fazer tráfego pago e virar rico, que nem o Érico Rocha ensinou para todo mundo. Ou vou virar coaching, que nem 1 milhão deles, e vou virar milionário. Na boa, não existe fórmula mágica para ninguém. A realidade é que tem muito trabalho por trás. Cada vez mais tem que ter mais trabalho e menos fórmula mágica. Eu não conheço ninguém que chegou onde chegou por sorte. Normalmente tem muito trabalho por trás, só que aqui, meio à cultura, muitas vezes o brasileiro é dizer: aquele lá chegou porque teve sorte ou porque aconteceu isso, se tivesse acontecido isso. Então, e eu noto que os grandes empresários sempre dizem, tem aquela frase famosa, né, que quem vê close não vê corre. Para mim, essa é a minha clássica. Ontem eu estava andando. Eu fui ontem de manhã entregar num cliente em Santo André, não. Era um pouco mais distante, São Carlos, um negócio desse. Sei que foram 3 horas de carro para ir, 3 horas para voltar. E no meio disso, eu não tinha dado tempo de almoçar, né? Saí do podcast, né? Aí eu mandei para ele. Eu, sentada no carro, com aquela marmita de isopor, sentadinha de perna cruzada, comendo frango, porque eu só como frango, salada, legumes, comendo frango no isopor. Eu falei assim: no palco todo mundo acha lindo. Eu aqui, ó, comendo frango e depois vai dizer que... Não, outro dia eu postei assim: se alguém te encontrar e disser que é sorte, o que você faria? Eu falei: cara, eu mato. Não tem outra opção. Eu jogo pelo penhasco. Não tem chance. Não, a gente chega ao absurdo de questionar a meritocracia, né? Aí chega o absurdo de ter discussões se existe meritocracia ou não, né? Impressionante. E a frase também é aquela: a sorte nunca chegou até mim enquanto eu não estava trabalhando. Normalmente tu está trabalhando, aí chega a sorte, né? Mas, pessoal, eu acho que foi muito bom. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre o tema. Não? Acho que a gente conseguiu debater de tudo um pouquinho. Tá certo. Então, Marcela, vou te pedir para, se quiser falar da última palavra aí, e quiser fazer o teu fechamento. Acho que só agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. A gente sabe que nesse mundo da Expert tem 1 milhão de atrações interessantes, então obrigada por ficar aqui com a gente. Quem quiser seguir, @marcela.zaide, a gente está lá compartilhando 1 milhão de temas sobre cultura, pessoas, liderança, gestão, e de vez em quando eu fico Marcela.zaiden, Zaidem de Maria. E de vez em quando vocês vão ver a Marcela treinando também. É um pouco de salada, um pouco de drogas. André. Quero agradecer também a todos vocês. Acho que, cara, a Marcela colocou muito bem. Eu brinco que ainda bem que tem uma mulher aqui entre nós que olha para os detalhes. A gente foi tirar a foto, ela falou: gente, vamos tirar o crachá. Falei: ainda bem que tem uma mulher aqui. Tirado o resto aqui. Aí, ó, tá vendo? Já mostramos, tá vendo? A diferença. Mas, gente, obrigado pelo tempo e atenção de todos vocês. Meu Instagram é @AndréLAugusto. Falo bastante lá sobre franquia, principalmente alimentação, franquias de alimentação. Prazerzão. Obrigado, Grupo Estúdio, Ju, Zé, todo mundo que, de alguma forma, trouxe a gente aqui.
Certo, pessoal? Então, muito obrigado. O meu Instagram vai ser mais difícil de eu acharem. Nelcis, eu acho que não deve ter muitos. Com C, Nelcis, Braga Monteiro Filho. E agradeço a todos aí pela participação e muito obrigado para todos que nos acompanham no YouTube aí. Um abraço.